O ministro Miguel Reale Júnior, que apoiou Lula durante toda a campanha presidencial, criticou a insistência em chamar de golpe o impeachment de Dilma Rousseff. O jurista foi coautor do pedido que derrubou a petista em 2016 por crime de responsabilidade. Segundo Reale Júnior, o PT é autor de centenas de pedidos de impeachment contra outros presidentes e falar em golpe de Estado em compromissos internacionais é uma iniciativa que não ajuda o país agora. Zé. Olha, o doutor Reale tem razão. Ele apresentou o pedido de uma forma espontânea, como deve ser, e foi aceito, depois de vários pedidos, né, que foi aceito pelo então presidente da Câmara dos Deputados, que abriu o processo. Isso aí, não há dúvida, é tecnicismo até ficar discutindo esse detalhe. Eu concordo com o Pavinato de que o golpe mesmo foi deixar a Dilma com os direitos políticos, né? O argumento naquela época, eu me lembro, eu estava no plenário lá do Senado Federal, foi de que ela teria que trabalhar como professora de universidade federal e se ela perdesse os direitos de ocupar cargos públicos, ela não teria como se manter. Realmente, esse foi, para se ter uma ideia, esse foi o debate. Não passou tempos, ela já estava se candidatando ao Senado por Minas Gerais, para se ter uma ideia. Agora, veja bem, quando Lula vai num discurso internacional e usando ali a qualidade de presidente, discutindo blocos, né, blocos de países, blocos econômicos, e faz um discurso de que houve golpe no Brasil, ele prega primeiro contra o próprio governo e segundo prega contra a credibilidade do país. Hoje, esse risco jurídico de um país pode inviabilizar muito. Eu acredito a grande dificuldade da Venezuela hoje na falta de credibilidade. Quem é que vai investir em um país que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã? Não existem regras nem leis. Quem é que vai investir num país que estatiza, toma, rouba empresas de outros países, como ele fez com empresas da Petrobras? Simplesmente na mão grande falou, olha, é minha a partir de agora. Veja que dificuldade de convivência. Então essa insegurança provoca uma desconfiança internacional que não é bom para a imagem do país. Ou seja, tiro no pé. Você, Kobayashi, que achou dessa manifestação do Dr. Reale? É uma manifestação legítima, mas a gente precisa se lembrar, no último pleito eleitoral, o Dr. Reale, ele manifestou voto no Lula, né? E agora está fazendo as críticas. E ele não está isolado nessa situação de ter pedido voto e agora já está olhando com outros olhos. A gente já viu manifestações, por exemplo, do Henrique Meirelles, falando que a campanha foi Lula, mas o governo está sendo Dilma. Nós vimos outras manifestações de economistas, né, falando a respeito disso, de que estão com medo, tendo pedido voto no Lula no último pleito eleitoral. Nada mais esperado, porque a gente já sabia quais seriam as condutas do governo petista. Ou alguém esperava que agora o Lula viesse e reconhecesse como legítimo o processo de impeachment. Eles sempre disseram que foi golpe. A análise precisa ser feita antes das eleições para declarar voto em alguém que já tem um histórico de discurso nesse sentido. Então, mostra uma incoerência, ou agora ou nas eleições. Não parece que é a mesma pessoa, né? Mas vamos lá. Eu queria fazer um comentário a respeito dessa manifestação que o Pavinato fez aqui sobre o equívoco do ministro Lewandowski na votação do impeachment, e, na verdade, depois da votação do impeachment, de fatiar a votação pelo impeachment e dos direitos políticos da ex-presidente Dilma. A gente precisa se lembrar que quando a gente fala que isso foi um golpe, sim, ao que está escrito na Constituição, nós não estamos atacando a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porque em relação a esta decisão em específico, não houve judicialização para o pleno do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou não dessa divisão, dessa cisão na decisão do impeachment, diferentemente de todas as outras ações judiciais que questionavam a constitucionalidade durante o trâmite do processo de impeachment. Então, é preciso deixar bem claro, essa decisão totalmente equivocada, inconstitucional, incorreta, não foi do STF de ter cindido a decisão no processo de impeachment. Foi exclusiva na época do presidente Ricardo Lewandowski. E a gente vê essa discussão agora sendo retomada, né? Falando sobre golpe, não foi golpe, diante de um cenário tão
tão mais importante que a gente poderia estar comentando, e talvez me faz refletir se isso não seja novamente uma cortina de fumaça, se isso não seja uma estratégia do presidente Lula, de colocar nas capas do jornal a discussão se foi golpe ou não, ressuscitando, requentando essa discussão de anos atrás, porque a gente precisa se lembrar onde ele falou isso, numa reunião em que ele está estabelecendo parcerias com governos ditatoriais. Onde ele falou isso? Numa reunião em que ele está estabelecendo promessas de financiamento de obras públicas internacionais com o dinheiro brasileiro que provavelmente não serão pagos. Valores que não serão restituídos aos cofres brasileiros. Então, o presidente Lula é um político raiz que tudo que faz é intencional. Ele fala que foi golpe, o processo de impeachment para causar essa sensação, fazer esse jogo de palavras, como o Mota, Pavinato já disseram. Mas ele também faz isso para requentar um assunto e cobrir o noticiário, a repercussão com esse fato, requentando essa notícia, em troca de esconder assuntos de muito mais interesse da nossa nação, que são as questões econômicas. O presidente Lula não é bobo. Você também acha, Mota, pode ser estratégica essa fala do presidente? Eu acho que eu concordo com o Kobayashi. Tem dois aspectos aí nessa história, né? E ele levantou muito bem a possibilidade de uma insistência num tema aparentemente, né, de importância minúscula nesse momento, onde muitas coisas importantes estão acontecendo no Brasil, onde é justo dizer, eu acho, que nós estamos numa crise política, o mundo prestes a entrar numa crise econômica, e de repente o centro do debate é um tópico que para muita gente não tem relevância nenhuma. Mas eu acho que faz parte do nosso papel aqui preservar a memória, ajudar nesse esforço de preservação da memória, né? Me lembra aquele livro Fahrenheit 451, que se passa num futuro distante em que os livros são proibidos. E a função dos bombeiros mudou. Os bombeiros agora queimam os livros. Então, as pessoas ficam à mercê do que o Estado diz. E a solução que eles encontraram foi muito curiosa. Vou estragar para quem não leu o livro ainda, vou dar um spoiler. As pessoas liam os livros, cada pessoa escolhia um livro clássico, lia, memorizava o livro antes que ele fosse destruído. E aí passava a informação para uma outra pessoa de geração em geração. Eu espero que isso nunca venha a acontecer no nosso mundo, mas essa manipulação da linguagem precisa ser desmascarada. O processo de impeachment teve um componente jurídico e um componente político, como já explicaram aqui brilhantemente meus colegas de bancada. O impeachment não foi motivado por um fator único. O Zé Maria já disse, o motivo foi o conjunto da obra. E a manifestação popular desempenhou uma parte muito importante nesse processo. Vamos lembrar, houve uma enorme mobilização da sociedade pelo impeachment da presidenta. Diversos grupos, diversos indivíduos, diversas correntes políticas que hoje guerreiam entre si, estavam unidos no pedido pelo impeachment. Milhares de pessoas foram às ruas. Eu me lembro que aqui em Copacabana aconteceu uma manifestação gigante e havia até telões para se acompanhar a votação que acontecia no Congresso. Então, essa ideia de criar uma narrativa que contraria os fatos é uma coisa muito séria. Eu fico feliz de ver que ainda há quem reaja a isso. A sociedade precisa acordar para a gravidade que é o uso incorreto de palavras por parte de autoridades. Porque coisas que não têm pé nem cabeça são ditas e depois, isso é o pior de tudo, mais angustiante, elas são repercutidas por boa parte da mídia, sem que haja qualquer questionamento. E depois, essas coisas vão acabar, sabe onde? Nos livros de história dos nossos filhos e dos nossos netos. Um país
precisa ter um compromisso mínimo com a verdade, ou jamais conseguirá se firmar como nação. Você, Pavinato, para a gente fechar esse nosso debate. É nesse ponto que eu vejo que essa militância de linguagem neutra é uma grande bobagem, porque eles pedem tanto, vamos falar direitinho, vamos falar eleites, vamos falar a militância. Mas espera aí, eles querem uma adequação àqueles que não têm um sexo definido dentro da ideologia que eles têm, mas você pode subverter palavras fundamentais como golpe, democracia, fascismo, amor, carinho. Aí não tem problema. Então não faz sentido nenhum. São coisas que a lógica derruba. Outra coisa, quando o Lula ele faz essa afirmação, nós temos uma outra situação. Da mesma maneira que atacar o prédio, as instalações dos três poderes, é um crime contra a democracia, antidemocrático, é um crime contra a democracia dizer que o impeachment foi golpe. Porque a instituição, ela não é o prédio. A instituição, ela tem natureza imaterial e ela é exercida por pessoas que estão rotativamente nesse cargo e ela não se confunde com essas pessoas. As instituições são imateriais. Portanto, eu digo que ir lá quebrar cadeiras, vidros, janelas, deteriorar o patrimônio, é um ataque às instituições mais asinino que existe. É dos asnos. Porque a instituição não está na matéria, no prédio, na cadeira. Agora, um ataque à natureza das instituições, como é realizado nas falas de Lula, isso é um crime muito mais sério contra o Estado Democrático de Direito. E quanto ao Miguel Reale ele tem falado demais e ele acabou dando bom dia a cavalo. Valendo lembrar que no último ato em defesa da democracia, também uma palavra esvaziada pelo lulopetismo, ele sugeriu ao presidente o estado de exceção do artigo 136 da Constituição Federal, um estado que garante a proibição de reuniões e a quebra do sigilo telemático dos suspeitos. E agora ele está vendo que a pegada do presidente não é a mais democrática. Então, não dá para levar a sério quem vai e vem ao invés de andar pela linha reta do direito.